Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E desde já eu quero deixar um abraço a todos os meus inscritos. E para você que ainda não é inscrito e está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E hoje eu quero falar sobre a carta à igreja de Esmirna, que está no livro de Apocalipse 2, verso 8, que diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que Satanás lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E terás uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. E agora vamos refletir um pouco sobre esta carta. Esmirna significa mirra, que é a resina perfumada produzida pela árvore ao ser produzida. A esmirra é usada na produção de perfumes, e na cidade de Esmirna encontrava-se um povo sofredor que, em meio às aflições, exalava o bom perfume de Cristo. Estas coisas diz o primeiro e o último. Jesus começa esta carta lembrando a sua eternidade, que está morto e tornou a reviver. Esta frase destaca a vitória de Jesus sobre a morte na ressurreição. Jesus não fracassou diante da morte, ele venceu. Conheço as tuas obras, tribulações e pobreza. Aquela igreja, como tantas outras, conhecia muito bem o trabalho árduo, tribulação e pobreza, embora fosse espiritualmente rica. E Jesus mandou dizer aos cristãos de Esmirna: não temas o que há de padecer. Além de tudo que aquela igreja tinha passado, ainda viria mais tribulações. Contudo, em todas elas havia um propósito divino. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Não estamos distante da ação do inimigo. Entretanto, somos soldados, estamos numa guerra espiritual. E o diabo lançaria alguns daqueles cristãos na prisão. Mas neste caso seria a permissão divina em funções de seus propósitos soberanos, e que não está se referindo à prisão espiritual, mas à natural. Naquele tempo, o imperador romano estava perseguindo a igreja e prendendo os cristãos, e matando muito deles. Porém, precisamos estar conscientes de que algumas situações são determinadas por Deus e não poderão ser evitadas ou interrompidas. Lembramos da história de Jó, que por permissão divina foi afligido pelo inimigo, para que sejas tentados. Muitas coisas vêm como consequência dos nossos atos. Outras ocorrem porque Deus tem um objetivo através delas. E nesse caso o propósito seria a tentação. Deus permite uma situação adversa para que a tentação ocorra, pois ela é necessária na vida do crente. Afinal, se Cristo foi tentado, por que nós não seríamos? E ali a prisão se tornou um local de tentação, aqueles crentes sendo presos, porque lá eles seriam acometidos por pensamentos, reflexões e questionamentos a respeito da fé. Tereis uma tribulação de 10 dias.
Algumas situações têm prazo determinado. Isso é uma realidade bíblica. Como, por exemplo, podemos citar os 7 anos de fome no Egito, os 400 anos de escravidão dos israelitas e os 70 anos do cativeiro babilônico. Deus determinou o tempo daquelas tribulações. O povo podia orar, jejuar, mas o problema permaneceria até que se cumprisse o prazo determinado por Deus. Aquela igreja poderia orar, mas a tribulação permaneceria por 10 dias, sem mais nem menos. Dar-te-ei a coroa da vida. A caminhada do cristão pode ser árdua em muitos momentos, mas temos a promessa gloriosa da vida eterna. Se formos fiéis e aprovados, seremos coroados pelo Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Observe que esta frase fala às igrejas e não à igreja de Esmirna. Portanto, aquela carta é também para nós. Devemos meditar nela e viver os princípios ali contidos em uma vida de vencedores para a glória de Deus. De nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aqueles que permanecem fiéis diante das perseguições são vencedores com Cristo. Não sofrerá o castigo eterno. Os perseguidores poderiam até causar a primeira morte, mas os fiéis não sofrerão a segunda morte. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Deus abençoe a sua vida. E para você que ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. Fiquem com Deus.